Mas eu comecei com 7 anos de idade, lá em Curitiba, né? Eu sou curitibano, lá no Paraná. Um beijo pra todo mundo aí que mora no Paraná, de Curitiba. E eu comecei fazendo teatro, depois eu fui pra publicidade, né? Eu sempre falo que o teatro é uma base, assim, pra quem quer aprender. Se tem alguém que tá assistindo aí que quer se tornar um ator ou uma atriz no futuro, a dica que eu dou é que você comece fazendo teatro aí, porque o teatro é muito importante. E aí, dos 7 anos pra cá, fiz alguns trabalhos e pra mim é muito gratificante ser ator. É uma coisa que eu amo fazer, sabe? Eu gosto muito, muito mesmo. Agora é uma dúvida, assim, que eu fico quando você fala que começou aos 7 anos. Como assim aos 7 anos? Como foi esse start, né? Seus pais? Ou você já dizia que você queria? Como é que foi? Olha, foi meio por acaso. Mas eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. Eu acredito que tudo tem um propósito. Eu vou contar uma história rápida. Eu até falei pra minha mãe que eu não ia contar essa história aqui, mas eu vou contar resumidamente. Aqui você pode contar tudo, Felipe. Então beleza. Então, a galera, senta que lá vem história, hein? Eu comecei, né, com 7 anos. Eu sempre fui, tipo, o menor da turma, o mais engraçadinho, o mais animado. Eu era sempre o menorzinho, mas o mais espivetado, sabe? Mais espontâneo. E eu tinha uma priminha, que ela era bebê. Vocês vão entender por quê. Calma, vou chegar lá. E aí ela era uma bebê muito bonitinha, assim, sabe? Sabe aquele bebê de comercial de fralda? Uhum. Era ela. E aí a minha família falou, pô, vamos levar aí a nossa sobrinha, a minha priminha, pra fazer um teste aí, pra entrar numa agência, pra ver se ela consegue se tornar aí um bebê modelo, pra fazer, né, propaganda, sendo bebê. E aí levaram ela e me levaram junto. Por quê? Porque eu era um primo que era o mais apegado a ela. E ela só conseguia dar risada se eu fizesse alguma gracinha. Então me chamaram no dia lá, que era pra tirar algumas fotos. Opa, perdão. Que era pra tirar algumas fotos. E aí, eu fiquei atrás da câmera ali fazendo umas gracinhas. Ela deu risada e tal. Saiu uma foto assim linda dela. Falei, pronto, ela vai passar. Aí a minha avó e minha mãe falaram, pô, você não quer tentar também, Felipe? Eu? Mas como assim eu? Tenta aí, faz aí. Fala o textinho ali que tem que falar. Tira umas fotinhas e vamos ver no que dá. Tá bom, tô aqui mesmo, né? Fui lá. Fiz o teste pra entrar na agência, né, de atores. Acabou que eu passei e a minha priminha não. Você acredita? Aí depois disso, eu comecei a fazer testes, comecei a fazer teatro. E aí não parei mais, fui fazendo uma propaganda atrás da outra. O pessoal do Paraná me conhece muito também por fazer publicidade. Como lá não tem novela, né, não tem série. Lá é muita publicidade. Então eu fiz muitas publicidades lá. Fiquei até famoso, vamos dizer assim, no Paraná. E aí depois disso eu falei, pô, é isso que eu quero. E eu quero fazer novela. Agora o meu sonho é fazer novela. E fazer novela pra uma pessoa que mora lá em Curitiba é um sonho meio impossível, pra falar bem a verdade. Por quê? Assim, é 1 em 1 milhão, praticamente, que consegue chegar sendo ator a fazer uma novela. Porque é outra cidade, né? Outro estado. Rio de Janeiro é um pouquinho longe e não é fácil. Eu muitas vezes fazia teste... e batia na trave, eu sempre batia na trave. Era eu e um menino, eles escolhiam outro menino porque eu morava em Curitiba e aí teria que tirar o alvará, teria toda uma documentação necessária, eu estudava em Curitiba, então sempre era mais difícil. Imagino que você também era menor de idade, tinha toda essa questão também, então, né? E aí sempre batia na trave. E aí vem aqueles pensamentos, né? Pô, será que eu vou desistir? Será que isso não é pra mim, né? Porque é um sonho praticamente impossível, pô, fazer novela... Será que vai dar certo? Mas eu continuei, minha família sempre me apoiando também. Um beijo pra minha família aí. Minha avó com certeza tá assistindo aí o podcast agora. Beijão, vó. E aí, eu fui fazendo testes e consegui passar em um, que foi meu primeiro trabalho na televisão, que foi em Rei Davi, em 2012, que eu fiz o Mefibosete. Você tinha o quê? 10, 11 anos? De 10 pra 11 anos, isso mesmo. E pra mim foi incrível, assim, né? Foi a primeira experiência que eu tive numa televisão, numa rede de televisão, numa novela. Era uma minissérie, mas é a mesma pegada, assim, de novela, né? As câmeras e toda a equipe. E, nossa, eu fiquei, assim, muito extasiado. E eu morava no Rio ainda, então eu vinha de Curitiba pra gravar no Rio, né? E aí, eu usava lente também, por incrível que pareça. A galera que tá assistindo aí, ó. Ué, o Pautiel não tem olho claro? Pautiel tem, mas o Felipe não. Eu uso lente, a minha lente, inclusive, do Pautiel é cinza. Não sei se você já viu, mas ela é cinza, só que parece que é meio verde, meio azul. Fica um claro. pouco azulado, assim, né? E em Mefibosete eu também usei uma lente. Aí o meu olho era azul,
lá em Mefibosete. Até agora, quando eu faço Pautiel, pra mim é já tranquilo que eu já tenho uma experiência com lentes. E aí eu fiz essa minissérie, né, que foi Rei Davi. Eu era, inclusive, o filho de Jonatas, então eu também contracenei com o Rei Saul, que na época era outro ator, né? E foi muito legal, foi uma experiência muito gratificante, assim. Eu ganhei muita experiência, sabe, com esse ramo de televisão. E de lá pra cá eu falei, não, é isso que eu quero e eu não vou desistir. Até o meu pai, a gente tava passando por uma situação difícil na época, tinha que fazer um investimento muito grande, né? Como eu saía de Curitiba pra gravar no Rio de Janeiro, a gente que, assim, arcava com os custos e essas coisas. Então era meio que era um investimento que a gente não sabia se ia dar certo, né? E investir ali pagando hotel ou fazendo viagem de carro, que às vezes era 12 horas. Pra você conseguir fazer os testes. Isso, fazer os testes e essas coisas. E aí meu pai falou, olha, Felipe, você quer desistir? Porque eu acho que não vai dar certo, não. Falei, não, pai, eu acredito que tem um propósito na minha vida e é isso que eu quero fazer e vamos até o fim. E aí aconteceu que foi emendando um trabalho no outro, me mudei pra São Paulo, né? Estamos aqui em São Paulo hoje, morei 3 anos aqui, tô matando as saudades. E aí eu fiz, né? Com os seus pais. Com a minha mãe de início, depois o meu pai e meu irmão vieram. E aí eu fiz uma novela no SBT, a qual a galera acompanhou e gostou muito. Fiz um personagem que era cego e foi um desafio bem grande, assim, né? Foi algo bem diferente. E aí depois eu fui me mudar pro Rio de Janeiro, que a gente já perdeu o medo de se mudar, né? A gente já veio pra São Paulo, então falou, agora só falta a gente ir pro Rio de Janeiro, porque é lá onde tem, né, a Record e as novelas. Então a gente se mudou pra lá, sem medo nenhum, assim, sabe? Com a cara e com a coragem, sem ter nada certo. E aí, graças a Deus, eu consegui pegar Apocalipse. Aí fiz Apocalipse também. Não sei se você lembra, teve um tsunami no... Você fez o personagem do Uri mais jovem, né? Em Apocalipse. Isso mesmo, Eu lembro. Que era o Emílio Orciolo. Um beijo aí pro Emílio. E aí a gente fez um tsunami. E gravar um tsunami é totalmente diferente do convencional, né? Você não tá acostumado. E aí a gente teve toda uma preparação. Foi algo assim, tipo Hollywood mesmo. Foi bem massa. Se a galera acompanhou o Apocalipse aí, a galera vai lembrar que teve um tsunami no primeiro episódio lá, que foi sensacional. E pra gravar também foi, tipo, um desafio enorme. Mas foi muito massa. E agora, voltei aí pra fazer a série Reis com o Pautiel, que tô gostando demais. Pra mim é um personagem que vai ficar guardado dentro de mim. E Felipe, você contando, né, que aos 7 anos você fez esse teste, né, você entrou aí no meio da publicidade. Aos 7 anos a gente é muito jovem, né, pra tomar grandes decisões, né? Você gostou daquilo, né, de ter participado daquele teste, você falou pros seus pais, não, eu quero... E aí eles começaram a te levar pros testes, foi isso? Sim, o apoio da minha família foi muito importante. Inclusive, se tem algum pai ou uma mãe ou uns avós aí que estão assistindo ou ouvindo esse podcast, que vocês venham apoiar o sonho dos seus filhos e dos seus netos, porque isso faz toda a diferença. Os meus pais sempre me apoiaram desde o início, né? Como eu falei, foi a minha avó e minha mãe que falaram, você não quer tentar também? Eu falei, tá bom. E aí foi começando a dar certo, e aí a minha mãe sempre me levava nos testes, sabe? Às vezes a gente ia, sei lá, de ônibus, às vezes a gente vinha não, porque aqui é São Paulo, mas ia pro Rio de Janeiro de ônibus, às vezes era 12, 14 horas de viagem pra fazer o teste e voltava no mesmo dia. Então eu tive um apoio muito grande dos meus pais e acho que isso fez toda a diferença, não só dos meus pais, mas dos meus avós também, de toda a minha família. E foi isso que eu acredito que também foi algo que somou pra dar certo, sabe? E eu acho que eles viram também que era isso que eu queria, que eu tinha jeito pra isso. E realmente é algo que eu gosto muito de fazer. Quando eu tô gravando, até com o Sr. Saul, né? Sr. Saul! Quando a gente tá gravando, nossa, é diversão total, sabe? Me divirto muito, eu sempre procuro criar muita coisa também. E um abraço pro Carlos Porto aí também, tamo junto. E aí, é muito gostoso, assim, sabe? Quando a gente grava, nossa, eu gosto demais, é muito massa.